O atual vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, anunciou a candidatura à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas. Temos precisamente connosco Filipe, pergunto-lhe o porquê desta candidatura, o que é que o motiva depois de 12 anos a servir a Câmara noutras funções. Muito bem. Eu serei candidato independente à Câmara Municipal do Porto. Nós, nos últimos 12 anos, a cidade teve uma transformação muito grande, a nível cultural, a nível da atratividade económica, a nível da coesão social, da sustentabilidade. E isso, na gênese, teve um movimento de cidadãos que se uniu em 2013 com o princípio de liberdade, de independência, e que eu acho que está muito responsável por essa transformação que o Porto viveu. E, portanto, na base desse trabalho de 12 anos e com esse espírito de liberdade e de independência, faz sentido constituir um grupo de cidadãos que se apresenta a eleições com os mesmos princípios. Perguntar-lhe quais é que vão ser as grandes prioridades nesta candidatura. Nós tivemos, como disse, um grande período de transformação. Hoje a cidade tem uma dinâmica cultural, tem um número de empresas que se fixaram, digamos, o investimento nacional e estrangeiro que o Porto assistiu nos últimos anos é de facto recorde, com muitos, dezenas de milhares de postos de trabalho criados, também com uma lógica de investimento na área social, mais parques, mais jardins, tudo isso contribuiu para uma dinâmica, para uma cidade com outra dinâmica, com muito mais gente. E claro que isso causa novos desafios. E esses novos desafios também têm que ser endereçados, temos que responder àquilo que são as ambições e os problemas que os portugueses também enfrentam. Essa dinâmica trouxe, por exemplo, questões que não são apenas do Porto, mas são a nível global, a nível de habitação. Nós todos reconhecemos hoje que o preço da habitação coloca grandes entraves às pessoas para conseguirem viver na cidade e nosso grande objetivo é trabalhar nesse tema, não dando a ideia de que o setor público é que vai resolver o problema, porque claramente o setor privado tem que ajudar nesta questão, mas no setor público e no setor privado em conjunto nós temos que garantir uma coisa, que as pessoas que cá vivem continuem a poder cá viver na cidade e os jovens também encontrem, se assim quiserem, a possibilidade de progredirem com a sua vida cá. Nós temos também, nessa dinâmica criada na cidade, problemas de mobilidade e, obviamente, essa questão da mobilidade vem sempre à baila, essa questão da mobilidade tem importância crucial, para a qual nós temos que continuar uma forte aposta no transporte público. Claramente, aqui na cidade, o transporte público é essencial. Teremos novas linhas de metro, teremos novas linhas de metrobus, teremos também alta velocidade e toda a aposta à volta das linhas de metro que agora vão surgir e outras que já estão planeadas é essencial para conseguir mitigar um bocadinho dos problemas que temos hoje sofridos, que obviamente também estão relacionados com aquilo que são as intervenções que temos assistido das obras do metro. Precisamente na questão da mobilidade tem-se falado muito sobre uma petição acerca do Metrobus e que não deveria ser como está projetado. O que é que pensa sobre isso já enquanto candidato? Muito bem. Então, o Metrobus é um projeto importante de transporte público para a zona ocidental. Nós temos hoje a primeira fase concluída. Infelizmente, essa primeira fase causou vários transtornos à população. Nós várias vezes chamamos a atenção para a maneira como a obra foi feita. Apesar desses transtornos, a obra foi concluída e passado um ano nós ainda não temos um autocarro lá a circular. É óbvio que as pessoas têm hoje, perante um novo sistema de transporte de Metrobus, que é um sistema pré-metro, muito parecido com o metro, têm grandes dificuldades em perceber como é que vai funcionar. Portanto, isto logo à partida causa um problema em relação a este novo meio de transporte. Agora nós estamos a falar de iniciar a segunda fase da obra e essa segunda fase da obra nós já tínhamos solicitado alterações ao projeto, nomeadamente na fase final, porque estamos a falar de uma zona que foi reabilitada ainda há bem pouco tempo, uma zona que tem áreas verdes, tem uma ciclovia e tem também um perfil de trânsito completamente diferente do resto da avenida e, portanto, para nós dava para adequar o projeto ali em relação àquele aspecto e já o solicitamos. E quanto à questão da petição que me estava a lançar, é claramente uma petição que é lançada por um candidato à Câmara do Porto, mas que é um candidato que também é ministro, que se senta no Conselho de Ministros ao lado da pessoa que é responsável pelo metro e, portanto, eu deixo aos portuenses para tirarem ilações sobre isso. Pedro Duarte será o principal adversário nesta corrida às autárquicas ou não vê adversários maiores que outros? Não, eu acho que nós temos todos, quando partimos para uma corrida à liderança da Câmara Municipal do Porto, àquilo que é a minha cidade, todos os candidatos têm, obviamente, propostas, todos nós vamos dirimir as nossas ideias e os projetos que temos para a cidade e, portanto, eu acho que, de uma forma democrática, irei e terei todo o gosto em discutir e apresentar também as minhas ideias, são ideias próprias que, obviamente, tenho, do grupo de cidadãos que constituí e que vamos, de certa maneira, trazer toda a experiência de 12 anos
mas acima de tudo trazer algo que para mim é o essencial e que me leva a ser candidato, que é esta liberdade e esta independência em pensar só no Porto, sem amarras partidárias e, portanto, todo o dia olhar para aquilo que é a resolução dos problemas dos portuenses. Moreira já disse que não quer apoiar publicamente nenhum candidato, mas em declarações precisamente hoje ao Porto Canal destacou a competência, também o conhecimento de Filipe Araújo e disse que é uma pessoa bastante capaz para assumir o cargo. Como é que reage a estas afirmações? Sabe, eu tenho que agradecer ao Rui Moreira, eu de facto sou o seu vereador que permaneço ainda com ele desde o início, desde 2013, e com muito gosto, e serei obviamente, enquanto vice-presidente agora que sou há 8 anos dele, leal até ao fim daquilo que é o mandato que os portuenses nos conferiram. A ele como Presidente da Câmara, a mim como vereador e como vice-presidente, até outubro serei absolutamente leal àquilo que foi o voto e a confiança que os portuenses tiveram em mim. Mas sente esse apoio por parte de Rui Moreira? Eu sempre tive uma relação sempre muito estreita, como é óbvio, sendo vice-presidente dele, com o Rui Moreira. Todas as políticas que fui implementando e que fomos implementando em conjunto são políticas articuladas, obviamente, com o Presidente da Câmara, com o Rui Moreira e, portanto, obviamente, esse princípio seguirá, e espero eu, até outubro, sempre com este princípio de lealdade, que é isso que eu espero e sempre senti da parte dele. Só mesmo para terminar, se for eleito Presidente da Câmara, com que olhos é que vai ver o papel da AMP, que tem sido bastante discutida nos últimos dias e semanas, com Rui Moreira, também Eduardo Vítor Rodrigues a dizer que é necessária uma reconversão e mesmo Rui Moreira a dizer que deveria ser alguém que não fosse Presidente de Câmara a presidir a AMP. Como é que vê e que futuro é que poderá advir para a AMP? A área metropolitana do Porto, de facto, tem vários problemas para funcionar. Foi claro e notório, eu próprio estive no Conselho Metropolitano muitas vezes a representar o município do Porto e várias foram as dificuldades para projetos que me pareciam absolutamente consensuais até numa área metropolitana. Agora, a área metropolitana como está constituída e foi alargando-se ao longo dos tempos, aliás, ela no início se calhar teria uma configuração mais propícia àquilo que é de facto uma área metropolitana. A área metropolitana tem que ter uma relação de pendularidade com as pessoas que se movem à volta destas cidades. Aliás, até muito numa lógica da própria União Europeia define áreas metropolitanas. Se forem ver as estatísticas da União Europeia, a área metropolitana ou a Greater Porto, como eles definem, não tem propriamente a mesma configuração que a área metropolitana que nós hoje em dia vislumbramos. E, portanto, as diferenças são tão grandes entre os municípios que hoje ocupam a área metropolitana que têm gerado estas confusões. Claramente deveria existir uma reestruturação da área metropolitana, porque os problemas que os portuenses enfrentam, mas eu diria que a área metropolitana e os habitantes desta área enfrentam, são problemas que precisam de ter um melhor alinhamento, seja na mobilidade, seja nas questões sociais. Há de facto necessidade de termos uma área metropolitana com outra configuração. Muito obrigada, Filipe Araújo, Obrigado. que se apresenta como candidato às autárquicas deste ano à Câmara do Porto. Junta-se a nomes já conhecidos como o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, candidato pelo PSD, e também o ex-Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, candidato pelo PS. Estava aqui a levar com o sol na torrina da cara.